Minha experiência de quase morte aconteceu quando eu estava prestes a fazer 30 anos. Eu estava visitando meus pais em Toronto, e o cachorro deles estava brincando com uma bola de tênis. A bola de tênis rolou escada abaixo até o porão, e eu corri escada abaixo para pegá-la, pensando que ela tinha descido todas as escadas. O que eu não percebi é que a bola de tênis tinha realmente descido apenas os primeiros degraus e parado no patamar, não continuando a descer as escadas. Eu simplesmente corri escada abaixo e meu pé bateu na bola, fazendo com que eu perdesse o equilíbrio. O que aconteceu a seguir foi que eu basicamente rolei escada abaixo de costas. Quando cheguei ao final da queda, eu estava completamente sem fôlego, podia expirar, mas não inspirar. Meus músculos estavam paralisados. O interessante é que eu sempre tive muito medo de morrer. Sempre pensei que a morte seria uma experiência aterrorizante. No instante em que expirei algumas vezes e percebi que não conseguia inspirar novamente, de repente me ocorreu: estou morrendo. Vou morrer se não conseguir inspirar. O que foi surpreendente para mim é que eu estava totalmente calmo. Foi uma sensação incrível de aceitação e paz que tomou conta de mim. Pensei, bem, estou morrendo, e nem estou com medo, como eu pensava que estaria. Foi uma aceitação total de que não havia nada que eu pudesse fazer, eu apenas ia morrer, e pronto. Eu meio que consegui expirar algumas vezes, e minha ex-esposa estava naquele momento no porão. Eu apenas consegui dizer a ela: chame uma ambulância, estou morrendo. Obviamente, ela não sabia o que estava acontecendo, então correu para contar à minha mãe que algo estava errado. Enquanto isso, eu desmaiei, caí no chão do porão. Era um porão acabado, com carpete e móveis. E então, aconteceu algo incrível. Após um breve instante de escuridão total, de repente, me encontrei completamente acordado e consciente, olhando para um corpo caído no chão à minha frente. Pensei. Estranho, pensei que eu realmente havia me machucado caindo pela escada, mas devo ter sonhado, porque me sinto perfeitamente bem e não sinto dor alguma. Deve ter sido apenas um pesadelo, onde eu achava que estava ferido e morrendo, com muita dor. Agora estou acordado, e devo ter sonhado, porque me sinto perfeitamente bem e sem dor. Então, olhei para o corpo no chão e pensei: é estranho, será que sou eu? Por que esse corpo está no chão? E então, o porão todo foi preenchido por uma espécie de neblina púrpura, uma luz, como uma nuvem roxa iluminada. Antes que eu pudesse realmente me recompor e tentar entender o que estava acontecendo, senti e vi, do meu lado esquerdo, um portal surgindo, como uma porta se abrindo. Imediatamente, fui sugado em direção a esse portal, e quando cheguei do outro lado, havia centenas de rostos de pessoas olhando para mim, e tudo o que ouvi foram gritos. Eles gritavam comigo, e tudo o que diziam eram 3 declarações ou perguntas básicas. O que você está fazendo aqui? Não é a sua hora. Você tem que voltar. Centenas de pessoas gritavam as mesmas coisas para mim. O que você está fazendo aqui? Por que está aqui? Não é a sua hora. Volte. Quando minha alma foi sugada de volta, e de repente, senti-me sendo puxado de volta para onde meu corpo estava, ouvindo um alto estelo. Nesse momento, toda a dor inundou minha consciência novamente, e eu saltei do chão. Corri escada acima e saí para fora, porque eu simplesmente queria me afastar daquelas pessoas. Eu não sei quem eram, porque estavam gritando comigo, mas senti que eu precisava me afastar deles. Isso aconteceu no Canadá, em Toronto. Havia neve no chão, estava congelando, e eu estava basicamente vestindo apenas uma camiseta e um par de shorts, porque estava apenas relaxando dentro de casa. No entanto, me senti completamente à vontade lá fora e esperei do lado de fora no frio congelante por cerca de 20 minutos até a ambulância chegar. Eles me levaram para o hospital, fizeram exames e descobriram que nada estava quebrado, mas eu tinha muitas vértebras lombares machucadas. Eles me orientaram a voltar para casa, descansar e me recuperar. Foi realmente uma experiência estranha que nunca esqueci. Por um lado, pensei que poderia ter sido uma experiência fora do corpo, porque naquela época eu acreditava na vida após a morte e em uma dimensão espiritual. No entanto, só compreendi plenamente anos depois, quando comecei a ler sobre outras pessoas que tiveram experiências de quase morte. Foi então que tudo começou a fazer sentido para mim. Outra situação que aconteceu comigo. Eu devia ter cerca de 8 ou 9 anos, morando na África do Sul. Meu pai comprou um cachorro da raça Staffordshire Bull Terrier para nós. Esse cachorro era incrivelmente doce. Quando olho para trás, percebo o que eu costumava fazer com ela quando era criança. Eu a machucava de verdade, mas na época eu não percebia. Eu pulava em suas costas e a montava como um cavalo, a empurrava no chão. Agora percebo que deve tê-la machucado, mas ela nunca rosnou para mim, era tão paciente. Um dia, percebi que a tigela de comida dela não estava sendo esvaziada como de costume, e a comida dela apenas estava no pote.
Contei à minha mãe, foi algo como no domingo ou segunda-feira. Eu disse a ela, Tassi não está comendo. Ela respondeu, bem, talvez ela não esteja com fome hoje. Ela come quando está com fome. Não pensei mais sobre isso na época. Por volta da quarta ou quinta-feira, voltei à minha mãe e disse que Tassi ainda não estava comendo sua comida. Minha mãe respondeu, está bem, se ela não tiver comido até amanhã, a levaremos ao veterinário. Chegou a sexta-feira à tarde, e ela não tinha tocado em sua comida. Colocamos-a no carro e a levamos ao veterinário. Lembro-me do veterinário, ele baixou as pálpebras dela e levantou os lábios dela. Ela estava cinza, amarela, completamente sem hemoglobina, nada. Os olhos dela eram amarelos, os lábios cinzentos, as gengivas cinzentas. Ele nos disse que ela tinha icterícia grave, que o fígado dela estava comprometido. Ele disse que não havia nada que pudesse fazer por ela, que não conseguiria salvar a cachorra. Disse à minha mãe que ela provavelmente morreria naquela noite. Ele continuou, por que vocês não voltam amanhã e pagam a secretária pela disposição do corpo dela? Ele acrescentou, vou apenas colocá-la em uma gaiola com um cobertor, não darei comida ou água, porque ela não vai comer ou beber de qualquer forma, e não há medicamento que possa salvá-la neste ponto. Portanto, não farei mais nada por ela, e ela simplesmente morrerá durante a noite. No dia seguinte, por volta do meio-dia, minha mãe e eu fomos ao consultório para pagar a secretária. Quando entramos, ela disse, espere um minuto, preciso ligar para o veterinário. Ela foi para o fundo e ligou para o veterinário, que saiu e nos disse, não sei o que aconteceu. Não entendo. Essa cachorra simplesmente começou a se recuperar. Ela começou a beber e a comer hoje. Não sei explicar, mas vocês podem levá-la para casa, porque parece que ela vai melhorar. E ela realmente se recuperou, viveu por vários anos depois disso. Foi uma experiência que nunca esqueci quando era criança. Ele disse que não sabe o que aconteceu. Ele explicou que, quando voltou para casa naquela noite, pela primeira vez em sua vida, ele fez uma oração específica. Ele orou a Deus, pedindo especificamente que enviasse anjos para curar o cachorro. Ele explicou que eles não eram uma família religiosa, e ele não ouvia falar de religião ou Deus com frequência em sua casa. No entanto, na escola pública em que estudava na época, havia uma rotina de orações. Todas as manhãs, eles começavam com uma oração. A cada intervalo, agradeciam a Deus pela comida de suas merendas. Nas manhãs de sexta-feira, havia uma assembleia em que cantavam hinos e o diretor costumava recitar o Salmo 23 ou o Salmo 91. Diante da situação crítica de sua amada cachorra, ele decidiu orar com uma fé simples e específica, pedindo a intervenção de anjos para curá-la. Essa experiência teve um impacto profundo em sua compreensão da espiritualidade e da possibilidade de intervenções divinas. Foi isso que fiz porque, na verdade, eu tinha pego algumas dessas ideias da escola sobre Deus e anjos e coisas sobrenaturais. Então, quando criança, o que mais eu poderia fazer? Meu cachorro estava morrendo. Além disso, quando me mudei para o Canadá, resgatamos um cachorrinho maltês que encontramos na rua. Ele se tornou parte de nossa família e viveu até os 18 anos. E quando perdi outro cachorro, tive uma experiência que me fez acreditar que sua energia estava ligada a mim e impedia meu sono. Depois de pedir a ela que seguisse em frente, finalmente consegui dormir e retomar a vida normal. Essas experiências da infância moldaram minha compreensão da espiritualidade e me fizeram acreditar que há algo mais profundo e misterioso no mundo do que podemos ver. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.